Glórias a Deus por nós estarmos aqui na sala da oração nessa noite, nessa segunda-feira, dia 1º de setembro. Nós vamos fazer a oração da noite aqui no nosso grupo Corrente de Oração. Você está ao vivo conosco. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, porque nós vamos pregar uma mensagem nessa semana sobre a vida espiritual. O nome da nossa mensagem é: assim como existem leis físicas, existem leis espirituais. Eu quero ler aqui, no Salmo de número 9 aqui, Isso aqui é um salmo do rei Davi, como você está vendo aí, No versículo de número 17, ele diz assim, olha lá, é muito forte, né? Os ímpios, está bem grande aí, Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Você viu aí? Quem está falando pela boca de Deus? O salmista Davi. Ele confirma esse versículo no Salmo 50, no versículo 22. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Hoje muita gente, eu quero dizer bem claro, coloquei uma mensagem muito forte para você, para abrir essa mensagem. A morte e a vida estão no poder da língua. A gente vai continuar, mas eu já estou abrindo aqui a sua mente. Hoje eu quero mostrar para você que existe o inferno. Tá aqui, Os ímpios serão... Ímpios são aquelas pessoas que vivem como se Deus não existisse. São as pessoas que praticam impiedade, maldade, violência. E elas acham que nunca vai acontecer nada. Eu vou continuar fazendo mal, porque Deus é bom. Deus não vai me colocar no inferno. É o que muita gente diz aí, né? Deus é muito bom, Deus é justo. Deus é luz. Muitos enxergam Deus somente de um lado, que Ele é bom. Só que Deus, Ele é justiça. Aqui no versículo 16 está escrito assim, O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Olha lá. E Ele diz, os ímpios serão lançados no inferno. Muitos pensam que Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo. Deus está te dando uma vida para você administrar. É isso que nós vamos observar lendo aqui no livro de Lucas. Aqui no Evangelho de Lucas tem a história que começa aqui, Lucas capítulo 12. Olha o que diz aqui, Eu vou começar lendo, vou só ler hoje, amanhã a gente comenta. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Olha lá. Começou a dizer-lhe seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Viu aí? Quem está falando é Jesus. Porquanto tudo que em trevas dissertes, a luz será ouvida. Tudo que você está falando, alguém está filmando. E o que falaste ao ouvido do gabinete sobre os telhados será pregoado. Jesus está mostrando que Deus está vendo tudo. E digo-vos, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, olha aí, tem poder para lançar no inferno, sim vos digo, a esse temei. Olha aí, E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, olha aí, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Isso aqui é como uma pessoa que aceita Jesus como seu Salvador. Ele diz, eu aceito Jesus. A pessoa que quer mudar de vida, Deus está te dando uma chance. E olha o que ele diz aqui, mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Olha aí, E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Vamos aqui para a parábola. E disse-lhe um da multidão, mestre, diz a meu irmão que reparta, olha aí, comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juízo o repartidor entre vós? E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem, a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo, a herdade de um homem, olha lá, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava-lhe entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos.
E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e os edificarei sobre outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Olha aí, ó. Deus está dizendo para mim e para você, ó. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Você está entendendo? Jesus está mostrando que não adianta o cara ser rico. Hoje tem muita gente querendo juntar dinheiro, ficar louco, se matando, achando que vai levar tudo. Olha o que Jesus diz aqui em Lucas, no capítulo 16. Tem uma história verídica. Isso aqui não é um conto de fadas. Aqui em Lucas 16, do 19, diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Olha lá. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, olha lá, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. E no Hades, Hades quer dizer inferno, lugar de tormento, ergueu os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, olha lá, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, pois, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens, olha lá, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, olha lá, porque tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos, isso aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. Naquele tempo a Bíblia só era até o Velho Testamento. Hoje nós estamos testemunhando o Novo Testamento de Jesus Cristo. E disse-lhe ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos, olha aí, ó, fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. É verdade. Ainda que alguém ressuscite, a pessoa não vai acreditar. Você está entendendo? Aqui a história do rico e Lázaro, ela representa a vida que muitas pessoas estão vivendo hoje. Muitos acham que a vida não vai ter fim. Muitos acham que Deus não vai castigar ninguém. Olha o versículo aqui, eu vou virar para mais um versículo. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo de número 27, eu acredito que o livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, está escrito assim, ó: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Olha lá. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Tem muita gente que acha que não vai morrer. Eles acham que aqui a história de rico e Lázaro não é um conto de fadas. Tem religião aí que elas acreditam que é um conto de fada, que não existe. Existe o sono da alma. Ou todo mundo vai para o inferno. Tem religião que prega isso aí, essas mentiras. Todo mundo não vai. Todo mundo vai para o inferno. Todo mundo. Deus é muito bom. Deus não vai mandar ninguém para o inferno, meu amigo. Deus é juiz. Deus, ele é justo. E você viu que o salmista Davi já tinha dito: os ímpios e todas as pessoas que se esquecem de Deus, elas vão morar no inferno. Porque eles acreditam que a vida é aqui. É colocado muitas músicas na mente das pessoas aí que a vida é aqui. Morreu, acabou. Tem muita gente que pensa assim: morreu, acabou. E não é. Você acabou de ver a história que foi contada pelo próprio Senhor Jesus. Não é uma fábula. Jesus que contou isso, e os apóstolos falam muito. Jesus falou
Jesus falou muito sobre o inferno. Eu vou ler no outro dia quantas vezes Jesus fala de inferno nos evangelhos. Jesus falou mais de inferno do que salvação. Sabe por quê? Porque ele veio pregar a vida eterna. Ele é a porta que nos leva ao céu. Mas muita gente, eles acham que é melhor estar bebendo, fumando, se drogando, vivendo uma vida como se Deus não existisse. Muitas pessoas estão assim, vivem uma vida como se Deus não existisse. E acham que Deus é muito bom. Ah, uma vez salvo, salvo para sempre. Tem religião que prega isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Hoje nós estamos colocando a nossa primeira mensagem para despertar a sua vida. Assim como existem as leis do trânsito, aqueles 3 sinais lá, sinal verde, siga, sinal amarelo, advertência, e sinal vermelho, pare, pare! Assim mesmo é a Bíblia. A Bíblia ela está divertindo as pessoas que existe a vida e existe a morte. Existe a vida e existe a morte. Você não pode brincar, você só tem uma vida. Tem aquela história, gato tem 7 vidas, saiu mais uma fábula. O ser humano acredita em tantas fábulas, está entendendo? Eles não acreditam que Deus vai julgar, que Deus vai mandar ele para o inferno. Eles não acreditam que Deus é soberano. Eles não acreditam na palavra. Vou colocar aqui, eu estou mostrando aqui a palavra, porque muita gente vive como se a palavra de Deus não tivesse poder. Tem tantas igrejas aí que eles pregam enganação. Eles acreditam em purgatório. Hoje tem muita gente que acredita que existe purgatório. Uma fábula que foi inventada em 1513 pelo Papa Leão. Em 1513 o Papa Leão ele inventou essa brincadeira. Ele queria construir a Catedral de São Pedro, que você conhece lá de Roma. E ele disse que quem lançasse uma moeda no cofre, a frase ficou assim escrita: enquanto uma moeda entra no cofre, uma alma sai do purgatório. Foi criada essa brincadeira lá pelo Papa Leão XIII, Leão XIII, Leão XII, eu não estou lembrado, mas é um desses 12 aí. Então eles colocaram uma brincadeira que diz que qualquer oferta que fosse lançado no cofre, quando uma moeda caísse e batesse aquele tilintar da moeda batendo, pim, aquela moeda caiu. Na mesma hora que você estava lançando a sua moeda, a alma do seu ente querido sairia do purgatório. Mas isso não existe. Eu acabei de mostrar para você aqui que Jesus ensina que as pessoas elas estão indo para onde? Estão indo para 2 lugares. Quando uma pessoa morre, vem um juízo. O juízo é claro, se ela foi uma boa pessoa, ela vai para um lugar chamado paraíso, como foi Lázaro, que apesar de todo o sofrimento, a gente até usa essa palavra, que quando o homem tem dor e sofrimento, ele busca mais a Deus. Quando uma pessoa está sofrendo, está passando pelo deserto mesmo, está passando pela prova. Tem um cantor chamado Lázaro que ele dizia assim: vou passando pela prova dando glória a Deus. Quando você está na prova, você está mais na igreja, está mais orando. Conheço um monte de gente assim, que quando estava morando debaixo da ponte, estava orando, indo para a igreja, era um dizimista. Aí Deus exaltou, colocou essas pessoas numa boa. Deus deu casa, tudo de bom e do melhor. Sabe o que eles fizeram depois que estavam numa boa? Aí eles se esqueceram de Deus, viu? Eu até cheguei junto e disse: ei, volte para a igreja. Vocês pensam que a vida... Ah, missionário, agora ninguém está interessado não. Aí passaram-se 3 anos e um dos filhos mais velhos morreu. Apareceu uma doença, viu? Aí quando eles correram para orar, para chamar o pastor para orar, já era câncer, já era tarde demais. Aí quando ele morreu, aquele rapaz era o líder daquela família. Eles ficaram abatidos. A morte causa dor, meu amigo. Eu já vi a morte vencer quando meu pai morreu, mas meu pai estava salvo. É ruim quando você chora por uma pessoa que tinha todas as chances de estar aqui com a gente. Eu conheci muita gente que poderia estar vivo aqui, mas são pessoas que... Eu tinha um primo que ele era metido a machão e o cara prometeu. Eu morava no bairro de São Raimundo e eu disse: primo, não vai para Compensa, eu vou lá dar soco naquele cara, carro da minha namorada. Ele tinha 15 anos. Vou dizer o nome dele aqui, o nome dele era Estefânio.
era meu primo, eu era 3 anos mais velho do que ele. Primo, não vai, você ainda tem uma vida pela... Sou macho, eu vou lá dar um soco nele. Ele foi lá na Compensa, lá o cara esfaqueou ele morreu. Hoje o corpo dele está lá no cemitério. Ele era filho único do meu tio, filho único da minha tia. E onde está o Stefani hoje? Essa pergunta eu não vou lhe responder, porque eu não sou Deus. Não sei se ele não estava nem aí com a vida espiritual, tá entendendo? Por isso que eu estou dizendo aqui, ó, se preocupe com a vida espiritual. Se você morrer sem Deus, você vai para o inferno. Esse homem aqui que era rico, ele tinha tudo do bom e do melhor, mas ele nunca levou a sério. Quando ele chegou lá no inferno, ele estava sofrendo. É isso que acontece mesmo, vou dizer para vocês, isso aqui não é uma brincadeira não. Quando ele estava lá sofrendo, sentindo a chama do inferno, é que ele foi se lembrar de que... Aí ele viu lá em cima Lázaro, no outro lado, e olhou, viu o pai Abraão. Ele disse, ei, Senhor, toca na minha língua. Viu o sofrimento? Ele está há mais de 12 mil anos. Quem contou essa história foi Jesus, há mais de 12 mil anos atrás. Há mais de 12 mil anos esse homem está no inferno. Jesus contou essa história que é para a gente se tocar, porque muitos não acreditam. Acham que a pessoa vai voltar, que tem reencarnação, que tem purgatório, que tem segunda chance. Ah, ele virou estrelinha. Não, amigo. Quando uma pessoa morre, ela vai para o lugar do céu para o inferno. Esse homem lá disse, ei, eu tenho 5 irmãos, manda alguém avisar para eles se preocuparem com a vida deles, para eles não virem para cá. Aí Abraão disse, olha, eles têm uns profetas, ele tem a palavra lá que está sendo pregada todo dia. Eles não querem se converter, não querem mudar de vida. Você está entendendo? Amanhã a gente vai continuar. Nós temos apenas 5 minutos aqui para a gente concluir. Amanhã eu vou continuar para você se preocupar. Que assim como existem leis físicas, existem leis espirituais. Nós vamos orar aqui. Aqui está o livro da oração. Ó. Mande seu pedido de oração para a gente colocar. Não, o momento de orar é agora pelo seu parente, pela essa pessoa que está vivendo no inferno. Depois não dá mais para a gente salvar. Se você quiser até que eu vá lá pregar aqui em Manaus, eu estou aqui em Manaus, eu visito um monte de gente. Eu falo de Jesus como eu estou falando para você. Enquanto a vida dá para a gente salvar. Depois que a pessoa morre, a gente não dá mais para salvar ninguém. Então se preocupe com a vida espiritual. Vamos orar? Cite o nome dos seus parentes que você quer que sejam salvos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos pregando essa mensagem hoje aqui no grupo de oração. Assim como existem leis físicas, existem leis espirituais. Que o Senhor possa nos despertar para salvar os nossos amigos, nossos parentes, nossos pais, nossas mães, nossos tios, tias, para que eles sejam salvos do inferno. Essa semana eu estarei visitando muitas pessoas que precisam serem salvas. E eu te peço, meu Deus, salva esse homem, essa mulher. Que toda palavra que eu falar, que essas pessoas possam acreditar, porque muitos só vão acreditar quando estiverem lá no inferno. Por isso que o Senhor Jesus mandou te pregar o Evangelho da Salvação, para salvar pessoas que estão vivendo no fundo do poço. Tem muitas pessoas que estão vivendo à beira do inferno. Se cair, cai no inferno. E nós estamos te pedindo a tua misericórdia, meu Pai. Está sendo citado o nome de parente, de amigo nesta oração. Aqui nesse livro está o nome de mais de 1000 pessoas que já pediram aqui, que estão com o nome aqui. Ó. Que o Senhor tenha misericórdia e salve essas pessoas do inferno. Porque a vida não é a religião. Religião não salva ninguém. Só quem pode salvar é o Senhor Jesus. Por isso eu te digo nessa noite, meu Deus, salva essas pessoas, salva toda a minha parentela, salva toda a família Moreira, todos nossos amigos, todos os vizinhos aqui ao redor da minha casa, ao redor da casa desse homem, que tenha misericórdia do drogado, do viciado, do ladrão, da prostituta, do órfão, as pessoas que estão nos hospitais. Eu não oro para que ninguém vá para o inferno, eu não desejo isso para ninguém, porque o inferno é o pior lugar do mundo. Mas eu oro para que o Senhor salve, que o Senhor dê uma chance. Pai, tem misericórdia dos que estão nos presídios. Está sendo pregado a mensagem nos presídios, porque eu já estive lá pregando. Eu já estive lá ouvindo os pregadores. Tem muitas pessoas pregando a mensagem de salvação, assim como eu estou falando hoje. Por isso eu te peço, toca nessa pessoa agora. Toca essa pessoa que está vivendo no fundo do poço, no lamaçal, que está em pecado, que está vivendo no erro, que está vivendo no adultério, na imoralidade, que vive uma vida como se o Senhor não existisse na vida dele, que não estão nem aí com a sua alma.
O corpo aqui tão cuidado, está bem alimentado, mas a alma está negra, está suja. A alma de muitas pessoas está imunda, está fedendo. Tem muitas pessoas vivendo uma vida no inferno, um casamento destruído, vivendo na dívida, no lamaçal e pensam que é o final do tempo. O final do mundo é a morte do inferno. Nós precisamos salvar, porque o Senhor veio buscar e salvar. O Senhor veio não para fundar religião, o Senhor veio para buscar e salvar o perdido, conforme está escrito em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu era perdido e o Senhor me salvou. E o Senhor vai salvar esse homem e esta mulher agora, nesta hora. Eu oro por todos que estão nos hospitais, nas UTIs, nas CTI, nos pronto-socorro, nas clínicas. Toca nessa criatura, dá uma segunda chance, meu Pai, para essa pessoa morrer salva. Porque um dia todos os mortos ressuscitarão, que nós vamos continuar essa mensagem amanhã. Que o Senhor abençoe todos que recebem esta oração em todos os lugares. Eu confirmo a prece poderosa, eu confirmo a oração no dia 1º de setembro de 2025, no poder e autoridade do poderoso nome de Jesus. Amém. Diga amém, diga eu creio, diga eu recebo. Levante sua mão e declare assim, ó: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na paz, até amanhã se o Senhor nos permitir. Ótima noite a todos.